Atividades remotas 2021, matemática, oitavo ano, número 2, atividade número 2. Logo depois da questão 1 que ele propôs, o professor Everton, ele fala das expressões, sequências e expressões, para ser exato. Eu sou o professor Anderson, professor de reforço da Escola Municipal Inácio de Andrade de Melo. Já passamos a questão 1. Agora vamos falar sobre sequências e expressões. Sequência é uma lista ordenada de elementos. Cada elemento de uma sequência é chamado de termo. Assim, por exemplo, a sequência 789 é diferente da sequência 987, pois os termos estão ordenados de maneiras diferentes. Usando letras na representação de padrões. Como exemplo, acompanhe a situação a seguir. Francisco começou a desenhar uma sequência. Observe. Aqui temos o desenho, né? Sempre formando uma cruz, e em cada situação, em cada sequência do desenho, ele aumenta uma bolinha em cada lado da cruz, né? Ou sinal de mais, uma coisa assim, desse formato. Podemos pensar de duas maneiras diferentes para descrever o padrão da sequência formada pelo número de pontinhos em cada figura. Primeira maneira, a cada figura adicionamos 4 pontinhos à figura anterior. De fato, observe que a primeira figura nós temos um pontinho. Na primeira figura, um pontinho. Na segunda figura, nós acrescentamos os pontinhos nas laterais. Na segunda também, mais um pontinho em cada lateral, né? Então, posição 1, nós temos a quantidade de pontinhos. Vejamos aqui mais de perto. Reposicionando. Então, na primeira posição, nós temos um pontinho. Na segunda posição, acrescentamos um pontinho de cada lado, então mais 4 pontinhos. Depois acrescentamos mais um pontinho em cada lado, mais 4 pontinhos e sempre acrescentando 4 pontinhos. Aqui é a tabela. Posição 1, um pontinho. Posição 2, um pontinho mais 4, 5. Posição 3, 5 pontinhos mais 4, 9. E assim por diante. Isso vai a vida toda. Segunda maneira. Sendo P a posição do termo, poderíamos pensar na seguinte expressão. Achar essas expressões é realmente uma coisa que a gente tem que pensar bastante, né? E tem que ser uma expressão que dá certo. Aqui nesse caso, a expressão indicada, 1 mais, abro parênteses, P menos 1 vezes 4. Observe que aqui dentro do parênteses, fala da posição, né? A primeira posição eu sei que é 1. A primeira posição eu sei que é 1. Né? Então tem que dar 1.
Então, P menos 1, a posição é P, a primeira posição é P, e é 1, então 1 menos 1 aqui teria que dar 0, para multiplicar por 4 e ser 0, e ficar somente o resultado aqui, que é o 1. Observe a segunda posição. Já a segunda posição, o P aqui é 2, 2 menos 1, 4 vezes 4. O P aqui seria 2, 2 menos 1, 1 vezes 4, 4. 1 mais 4, com certeza, 5. Ok. E assim por diante. A questão é que aqui funciona, né? Tem que funcionar. Bom, você percebeu que para determinar o número de pontinhos de uma posição usando a primeira maneira, é preciso conhecer números de pontinhos da posição anterior. E que na segunda maneira é preciso conhecer apenas a posição. Bom, depois que a gente consegue a expressão, realmente, basta observar a posição e substituir na expressão. Dizemos que a primeira maneira é uma maneira recursiva, pois precisamos de informações dos termos anteriores, então nós recorremos aos termos anteriores da sequência para determinar o termo da posição, de uma posição. Já a segunda maneira é a chamada de não recursiva, pois depende apenas da posição do termo da sequência. Bom, a maneira recursiva porque nós usamos o recurso de olhar as posições anteriores. Já da não recursiva, como eu tenho a expressão, eu posso substituir direto na expressão. Não preciso recorrer às posições anteriores. Outro exemplo. Ele dá aqui outro exemplo. Aqui uma bolinha e depois ele vai crescendo. Uma para a direita e uma para cima. Uma para a direita e uma para cima, à medida que vai aumentando a quantidade de figuras. Angela e Marco encontraram uma regra não recursiva para determinar a quantidade de pontinhos em cada posição. Eles utilizaram a letra P para indicar a posição. Veja. Bom, aqui está. Bom, depois que eles fizeram P é igual a P menos 1, que é igual a P mais P menos 1. Depois a posição 2 e assim por diante. Na hora que substitui, né? Importante aqui é que sabemos que quando substituímos, o resultado vai sempre se encaixar de maneira tranquila, né? Igual uma luva. Vejamos aqui na quarta posição. 2 vezes 4 menos 1. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. E vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, como já estava previsto aqui pela expressão algébrica. Ok. Essa é a parte teórica para fazer a questão 2 e outras. Vamos encerrar por aqui e partirmos para a questão número 2.